Fala, fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo ao vídeo da nossa quarta-feira, diretamente aqui de Madrid, isso mesmo, estou em Madrid para assistir o jogo do Real Madrid contra a equipe do Arsenal. A primeira pergunta que eu vou deixar para vocês, existe ainda a possibilidade do Real Madrid se classificar diante do Arsenal depois de ter perdido por 3 gols de diferença? Cara, eu vou deixar a minha opinião, tá? Eu não acredito mais na classificação do Real Madrid. Ah, Pedro, mas é Real Madrid. Não importa. Ah, mas é Champions. Não importa, cara. Tomou 3-0 na Inglaterra. É muito difícil de derrubar essa vantagem. Muito difícil. Inclusive aqui tá passando até os lances dos jogos desta terça-feira, jogo do PSG contra Aston Villa, jogo do Barcelona e Borussia Dortmund. Os times que estavam em desvantagem venceram, porém não conseguiram também tirar as desvantagens que tinha. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, estamos indo rumo aos 300 mil inscritos e conto com cada um de vocês para poder estar aqui se inscrevendo e participando. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira. Eu vou deixar o palpite gratuito no jogo do Real Madrid. Hoje vai dar Vamos começar com a análise do nosso primeiro jogo, o jogo de Champions League. Temos Inter de Milão enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Detalhe, tá? A Inter de Milão conseguiu vencer o Bayern na Alemanha por 2-1. Agora decide dentro de casa a vaga para a semifinal. O que é que aconteceu aí na nossa terça-feira? Os times que tinham a vantagem perderam os seus jogos, porém, com a vantagem que conseguiram fazer no primeiro, se classificaram. Será que vai se repetir isso com o jogo de Inter contra Bayern? Não vou trabalhar mercado de back para nenhum dos dois times. Inter de Milão marcou gols nos últimos 10, não perdeu nenhum dos últimos 10, marcou 2 ou mais em 80%. Bayern marcou 1 ou mais gols nos últimos 10, marcou 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 6, marcou 2 ou mais gols em 80%. Poderíamos trabalhar, ambas as equipes marcam ou over 2.5 gols. Olha que odd interessante, tá? Esse over 2.5 gols com odd de 1.73. Eu tô falando de duas equipes que marcam gols em praticamente todos os seus jogos. Eu tô falando de um Bayern de Munique que joga com a desvantagem de um gol, vai precisar se abrir por jogo. Eu vi acontecer nos jogos desta terça-feira justamente jogos abertos, porque as equipes estavam em desvantagem, tinham que ir pro tudo ou nada, e tivemos dois jogos aí com mais de 2.5 gols, e é justamente o que eu espero para esse confronto de Inter de Milão contra a equipe do Bayern. A minha análise, mais de 2.5 gols na partida, excelente odd de 1.73. Lógico que a Inter de Milão vai tentar segurar ao máximo esse jogo, só que o Bayern vai vir com tudo e também vai abrir espaço para contra-ataque. Vai ser um jogão. Vamos à análise agora do jogo que eu vou estar presente. Estou até aqui com a camisa do Real Madrid. Comecei o vídeo falando que não acredito na classificação do Real Madrid, realmente não acredito. E aí, para algumas pessoas que não entendem especificamente do mercado de apostas, pode até achar que existe um contrassenso aí na minha análise, mas a minha análise é para uma vitória da equipe do Real Madrid. Uma coisa é diferente da outra. Eu posso acreditar na vitória do Real Madrid, mas não acreditar na classificação, porque o Real Madrid pode vencer por 1 gol, o Real Madrid pode vencer por 2 gols e ainda assim não se classificar. Pode vencer por 3 gols e ainda assim não se classificar, caso perca na prorrogação nos pênaltis. Então é muito difícil o Real Madrid conseguir essa classificação diante da equipe do Arsenal. Possível? Lógico que é. Estou falando de futebol, estou falando de Real Madrid, estou falando de Champions League. Tudo é possível. Só que o Real Madrid vai precisar se abrir muito. E vem um detalhe, o Real Madrid levou gols em 90% dos últimos 10 jogos. E detalhe, vai jogar de uma forma muito mais aberta do que jogou todos esses jogos que ele tomou gol. E a equipe do Arsenal não perdeu nenhuma das últimas 9 partidas e marcou gols nos últimos 8. Então é difícil para o Real Madrid, mas eu acredito na vitória do Real Madrid. Até porque eu imagino que o Arsenal vai tentar administrar esse resultado ou até mesmo administrar uma derrota, porque uma derrota de 1-0 para o Arsenal é interessante e ele pode tentar administrar essa derrota. Então, com a odd de 1.73 para a vitória do Real Madrid,
Essa é a minha análise e detalhe, esse é o meu palpite, que inclusive na Betfair está um pouquinho valorizada, tá a odd aí de 1,75. Vou trabalhar aqui com unidade no valor de R$ 2.000 para um possível retorno de 3.500. Cabeçudo, eu também acredito muito na vitória do Real Madrid. Por isso, eu posso colocar 2, 3, 4, 5 unidades a minha banca toda? Não, galera. Joguem com responsabilidade. O jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos. Não é porque você tem muita confiança na vitória do Real Madrid que você tem que colocar mais do que uma unidade naquela operação. Beleza? Então tá dado o recado, palpite gratuito na tela, análise do dia do cabeçudo, joguem com responsabilidade e vamos nessa porque ainda tem jogo de Premier League e jogos do Brasileirão para a gente analisar. Nós temos aí Premier League, onde a boa equipe do Newcastle joga dentro de casa contra a equipe do Crystal Palace, que também tá bem, tá? Vem marcando gols aí em quase todos os seus jogos. Só que assim, ó, o Newcastle, ele tá brigando por vaga na próxima Champions League. O time está à frente da equipe do Manchester City, mesmo com um jogo a menos do que a equipe do Guardiola. A equipe do Newcastle tem 56 pontos, pode ultrapassar a equipe do Nottingham Forest e a 59 pontos e ficar 4 pontos distante do Manchester City. É um jogo que vale a vida para o Newcastle. A equipe do Crystal Palace, sinceramente, não briga nem para ser rebaixado e dificilmente vai conseguir chegar aqui no Aston Villa, que é a última equipe classificando para competições europeias. Então, esse jogo vale a vida para o Newcastle. Galera, odd 1,67 para o Newcastle dentro de casa vencer a equipe do Crystal Palace. Eu estou muito dentro dessa operação aqui. Jogo de Premier League nessa quarta-feira. Jogo aí isolado, jogo único para a gente poder botar para cima. Galera, Newcastle e Crystal Palace, a minha análise, uma vitória da equipe do Newcastle. Vamos agora de Brasileirão, porque o melhor time, jogador por jogador, do Brasil, se não da América Latina, joga e joga dentro de casa. Cabeçudo, você é flamenguista? Não, eu estou falando da minha análise, que para mim, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, individualmente falando. E joga dentro de casa contra a equipe do Juventude, que na minha opinião é uma equipe que briga para não ser rebaixada. Flamengo venceu o segundo tempo nas últimas 5, marcou gols em 90%, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. E a minha análise para esse jogo de um Flamengo que paga só 1,25 para ganhar o jogo é o Flamengo para ganhar o primeiro tempo da partida com a odd de 1,65. Flamengo deve jogar com muito volume de ataque desde o início do jogo, joga contra uma equipe que deve se defender jogando no contra-ataque. O Flamengo tem tudo para fazer uma boa vitória diante da equipe do Juventude. Então a minha análise para Flamengo e Juventude é uma vitória do Flamengo no primeiro tempo do jogo. E para encerrar com chave de ouro aí a nossa quarta-feira, temos um bom jogo de duas ótimas equipes que, assim como o Flamengo, briga para ser campeão. Internacional contra a equipe do Palmeiras. O Inter não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos e marcou gols em 90%. O Palmeiras não perdeu nas últimas 6, venceu os últimos 4, marcou o primeiro gols nos últimos 4 e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. O que é que eu vejo aqui de muito valor para esse jogo? Ambas as equipes marcarem pelo menos um gol. A odd é de 2 vezes. É colocar o valor para poder dobrar o valor investido, galera. 2 vezes para ambas as equipes marcarem. Estou falando aí de 2 das melhores equipes do Brasileirão. Vou colocar assim, ó, para mim, na minha opinião, tá? Primeiro, eu vou falar Flamengo. Segundo, Palmeiras. Eu estou falando assim na ordem do que eu acredito que sejam as melhores equipes hoje do Brasil. Aí você tem Internacional. Aí você tem o Cruzeiro, que formou um bom time, mas não encaixou. Você tem um São Paulo que formou um bom time e não encaixou. Você tem um Bahia que podia estar muito melhor. Cara, sinceramente, você tem um Corinthians que encaixou muito bem aí no Campeonato Paulista. Mas na boa, para mim hoje, os 3 melhores times do Brasileirão, que eu diria assim, se fosse para colocar 3 times para ser campeão, seria o Flamengo, o Palmeiras ou o Internacional. Tem a equipe do Atlético Mineiro, que também tem uma boa equipe, mas não tá lá essas coisas não, tá? Então temos aqui esse confronto de Inter e Palmeiras e a minha análise é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho no jogo. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira de Champions League, quarta-feira de alguns jogos interessantes, trouxe aí as análises para vocês, deixei análise no jogo do Real Madrid. Pedro, você falou no início do vídeo que não acreditava na classificação do Real Madrid, mas você acredita numa vitória do Real Madrid. Isso não seria
O oposto, não, negativo. Eu acredito que o Real Madrid pode vencer a partida. O que eu não acredito é que o Real Madrid consiga tirar os 3 gols de desvantagem que tem para a equipe do Arsenal. E detalhe, se vencer por 3 gols de diferença, esse jogo ainda pode ir para a prorrogação e pênaltis. Então, assim, muito, muito, muito difícil a vida do Real Madrid nessa quarta-feira de Champions League. Se você chegou aqui comigo até o finalzinho, aproveita e comenta aqui, ó, final, para eu saber que você assiste o meu vídeo até o final. Pode ter certeza que você que fica aqui até agora, até o último segundo do vídeo, você é a pessoa que tem tudo para ser o que vai dar certo, não só no mercado de apostas, mas como um todo, porque as pessoas que dão certo é aquelas que vão até o final. Hoje vai dar